É lamentável vermos um ex-presidente da República com afirmações que depõem contra o Poder Judiciário brasileiro, esteio da democracia brasileira. Nós não podemos respeitar o Poder Judiciário quando ele toma decisões que não são favoráveis e desrespeitá-lo quando ele toma decisões que não nos são favoráveis. Eu acho que uma afirmação como essa não engrandece o currículo do ex-presidente da República, até porque pela importância do cargo que ocupou, deveria ser ele o primeiro a zelar pelo respeito às nossas instituições. Quando se combate o judiciário, porque toma decisões que não são desfavoráveis. Quando se combate a imprensa, porque é crítica a ações do nosso grupo político, ou apenas por isso não se faz um bem à democracia. Senador, o ex-presidente usou a expressão de que o julgamento foi 80% político e 20% técnico. O que o senhor tem a dizer sobre esses 20%, então? Que avaliação o senhor acha que ele faz sobre esses 20%? Olha, eu não compreendo as razões que levaram ele a essa contabilidade. Apenas lamento que um ex-presidente da República, sobretudo fora do país, deu uma declaração de desrespeito ao Poder Judiciário. Grande parte do Poder Judiciário preenchido por indicações suas. Foi um momento de infelicidade do ex-presidente. Desqualifica o julgamento? Não, de forma alguma. Eu acho que não honra um homem que foi, a história de um homem que foi presidente da República. Eu acabei de dizer aqui, não se pode apenas elogiar o poder quando ele não toma decisões que não são favoráveis, e criticá-lo quando essas decisões não nos são favoráveis. Então, eu acho que foi uma declaração infeliz do ex-presidente da República. Pega eleitoralmente esse discurso, senador? Enfim, que é um discurso... Não acredito, ao contrário, porque pelo que eu percebo, a sociedade brasileira, pela sua ampla maioria, apoia o Poder Judiciário. E a origem da maioria dos ministros talvez a constatação maior que nós possamos ter, ou a compreensão maior de que a decisão foi tomada não política, mas tecnicamente. Olha, eu nunca antecipei julgamento, nunca torci por condenações. Agora é preciso que se respeite a decisão do Supremo Tribunal Federal. Você pode, com afirmações como essa, colocar em dúvida um poder soberano como é a justiça brasileira. Senador, ontem o senhor teve um jantar na casa do ex-presidente Roberto Kassab, tinha muita gente, tanto do PSDB, gente, até que a gente não se via ao lado do senhor há algum tempo, como o ex-governador José Serra, e também integrantes do PSD. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse jantar. Olha, eu tive o prazer de ir à casa do ex-prefeito Roberto Kassab, convidado por ele e pela Associação Comercial. Eles fazem costumeiramente esse jantar para aqueles que vêm aqui debater os temas para os quais são convidados. E foi um prazer estar lá com a lideranças do PSD e também lideranças do PSDB, como o governador Geraldo Alckmin, o ex-governador José Serra, o ex-governador Geraldo Goldman, o último Alberto Goldman, é o Geraldo que está nos meus pensamentos. Não sai dos meus pensamentos. Olha, foi um encontro político, obviamente, mas um encontro entre amigos. Não houve nenhum encaminhamento de nenhuma decisão política. O que eu tenho dito e repito aqui é que as realidades locais dos estados brasileiros, elas têm um rito próprio, elas têm uma realidade que não pode ser de alguma forma confrontada por qualquer decisão nacional, isso é para quaisquer partidos. Então, não se surpreendam se nessas eleições vocês assistirem alianças feitas regionalmente sem uma conexão com a aliança nacional. Isso está acontecendo em todos os lugares, aliás. Isso já vinha acontecendo desde as últimas eleições. Esse quadro partidário extremamente plural, exageradamente plural, é que leva a esse tipo de distorções. As alianças são feitas nacionalmente sem atender às realidades locais. Então, eu vejo, por exemplo, forças políticas em vários estados brasileiros, de partidos que estão aliados ao governo federal, que pela sua história, pelas suas convicções, estão aliadas à oposição nos estados. Em Minas nós temos muito isso. E a questão de São Paulo, especificamente, será conduzida, como sempre foi, pelo governador Geraldo Alckmin, que ao seu tempo e ao seu modo vai construir uma aliança que tem certeza
pelo bem de São Paulo, vai levá-lo mais uma vez à vitória. Senador, como é que fica essa possibilidade? O turismo na semana retrasada da Sunolim defendeu a flexibilização trabalhista nesse setor. O senhor defende a flexibilização das leis trabalhistas em outros setores também? Só no turismo? Qual que seria a sua proposta? Olha, nós temos que ter coragem de debater isso. Quando eu falo do turismo, é porque é uma atividade sazonal e em determinadas regiões do Brasil, para determinados eventos, essa não flexibilização tem levado à informalidade, ao estímulo da informalidade, porque muitas vezes não se pode uma determinada atividade contratar por todo ano, porque é uma atividade sazonal que dura 2, 3 meses, e depois de uma ampla discussão interna, nós estamos defendendo algumas flexibilizações absolutamente pontuais. Se chegarmos à conclusão de que elas são necessárias em outros setores, ainda não chegamos, vamos discuti-las com absoluta transparência. O objetivo dessa flexibilização, e vamos ter que limitá-la de forma muito clara, é impedir o crescimento da informalidade que não atende ao cidadão que trabalha, porque não passa a não ter qualquer tipo de segurança e, obviamente, não interessa também ao Estado, que deixa de arrecadar. Senador, como é que o senhor vê essa possibilidade, a informação de que o ex-prefeito Kassab está sendo pressionado regionalmente pelo PSD para rever o apoio do Plano Nacional por conta do desempenho da Dilma? Como é que fica essa questão? Olha, eu tenho respeito e tenho que ter pela posição tomada pelo prefeito Kassab, que tem sido correto conosco em todas as conversas que temos feito em relação às questões regionais. O que eu percebo é que ele tem respeitado as manifestações dos vários estados. Claro que o PSD, no seu tempo, tomará a sua decisão, não cabe a mim antecipá-la. Apenas registrar que em vários estados o PSD estará ao nosso lado, não por uma imposição nossa, de quem quer que seja, mas por uma aliança natural, por uma opção natural do PSD. Isso serve para Minas Gerais, isso serve para o Rio de Janeiro, isso serve para Goiás, que estava aqui presente hoje. Quanto à questão nacional, é uma decisão que o PSD, terá que tomar no tempo certo, não cabe a mim fazer juízo de valor em relação a ela. Expectativa em relação ao PSD, como em relação a outras legislações? Não, cabe a mim respeitar a condução que o prefeito Kassab está indo. Enquanto o partido está no governo, formalmente no governo, não cabe a mim fazer qualquer especulação. O que eu tenho dito é que não apenas em relação ao PSD, mas em relação a vários outros partidos, as construções regionais têm vida própria. E quando não há uma imposição da direção nacional, elas caminham com maior facilidade, com maior naturalidade, o que é bom, a meu ver, para o debate político. Senador, o senhor disse aqui hoje, acho que pela primeira vez, pelo menos não tinha ouvido o senhor falar sobre isso, que o PT talvez tenha que trabalhar muito para estar no segundo turno. Eu queria saber primeiro o que faz o senhor crer nisso, já que as pesquisas ainda não indicam esse cenário. Enfim, acho que é... Olha, na verdade, eu já havia conversado sobre isso com o governador Eduardo Campos, quando o visitei a última vez em Recife, uma conversa privada. Eu dizia, olha, esse quadro ele vai mudar, esse quadro vai evoluir. Eu não acho que alguém tenha lugar cativo no segundo turno. E olha que as pesquisas estavam dando muito maior tranquilidade à atual presidente. Ela hoje, obviamente, por estar na frente nas pesquisas, tem que, enfim, acalentar a perspectiva de ir ao segundo turno, mas eu vou repetir, talvez aqui de forma mais clara, o que disse ali. Ninguém tem lugar assegurado no segundo turno, nem o PT. Da mesma forma que nós, ela vai ter que trabalhar muito para estar no segundo turno. Nós estamos trabalhando e acho que estaremos lá. Indo para o segundo turno, acho também que venceremos as eleições. E num cenário como esse, o senhor pediria o apoio dela? Você acha que ela me daria? Senador, com relação ao vice, tem alguma novidade? Como é que estão? Não, olha, nós estamos utilizando o tempo que a legislação nos oferece. É uma decisão para ser amadurecida, não apenas pelo PSDB, mas pelas forças políticas que nos dão apoio, pelos outros partidos da nossa aliança, como Democratas, como Solidariedade, e eventualmente outras forças que possam se somar a nós. Como há um quadro ainda de incertezas em relação a outros partidos, não há por que precipitar essa decisão. A minha intenção é que ela possa estar suficientemente madura para ser anunciada na primeira semana do mês de junho. Daqui na verdade, junho. Que na verdade é um mês, né? Não vai demorar muito. Obrigado, gente. Senador, o fato em relação à Petrobras, que o senhor citou também aqui, em relação à possibilidade de CPI mista, como o senhor vê esse ponto, né? Porque se for uma CPI pelo Senado, acho que, no caso, a oposição fica prejudicada. Olha, nós queremos a investigação, né? Nós conseguimos, a partir de uma decisão extremamente correta da ministra Rosa Weber, que respeita a Constituição e deve ter que saudada como uma decisão correta da ministra, a instalação da CPI do Senado. Estamos prontos para fazer
a indicação dos membros. Houve uma notícia essa semana que o senador Renan, presidente do Senado, recorreria ao Pleno do Supremo Tribunal Federal. Há hoje algumas notícias apontando em direção contrária. Vamos aguardar até amanhã que ele tome essa decisão. Nós estamos prontos para a investigação, nós da oposição, no Senado ou também no conjunto do Congresso Nacional. Até preferiríamos que fosse no conjunto do Congresso Nacional para podermos incluir aí também os deputados federais. Mas se não for essa decisão, nós desde já, em relação à CPI do Senado, não há mais como adiar a sua instalação. A decisão é definitiva da ministra. Então, nós queremos que amanhã o presidente Renan faça a solicitação aos líderes partidários das indicações dos membros para que nós possamos imediatamente instalar a CPI. Se houver a mesma decisão em relação à CPMI, há um entendimento entre as oposições que nós daríamos preferência à CPMI para não retirar os parlamentares federais, os deputados federais dessas discussões. Acho que quanto mais ampla for, melhor.